convosco, a paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mais um domingo de bênção, né? Mais uma semana que nós passamos de bênçãos. Semana de vitória. A luta, né, irmão? Mas vitória, né? Acima de tudo. Glória a Deus. Vamos orar para dar início à escola bíblica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e Pai eterno, através do sangue do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de vitória, por mais um dia, Senhor, que possamos ouvir a Sua palavra e estar na Sua casa. Obrigado, Pai, por ter nos dado Jesus. Ele é a nossa justiça, a nossa salvação, a nossa saúde, a nossa coragem. Jesus é tudo, Pai. Pai, através do Espírito Santo, ensina-nos a Sua poderosa palavra. É o que lhe pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Uma semana muito abençoada, né, irmãos? E ontem teve, né, o aniversário, né, da pastora Joana, foi uma bênção, né? Então, veio os filhos da fé, né? Filhos da fé, na fé da pastora Joana, né? Teve um trabalho que a pastora Joana já fez, né? Vendo, né? O pastor aqui até se emocionou com o testemunho, né? Que ele disse que a pastora Joana não desistiu dele. E realmente, a pastora Joana, ela conta alguns testemunhos, né? Ela tem pessoas assim, que ela ganhou para Jesus, que ela insistiu, persistiu, né? Pessoas envolvidas em drogas, não é fácil, sabe? Tem muita recaída, né, irmã Giovana? Então a gente vê muitas pessoas que elas passam um período sem usar e depois elas retornam, né? Então você tem que ter muita paciência, misericórdia, né? Porque o Espírito Santo faz a obra, né, irmã Tamir? E foi bênção ontem, amém? Quinta-feira nós tivemos um monte, né, evangelizando. E o pastor foi uma bênção. Está convidado, pastor, vai mais vezes, hein? A gente vai cobrar. A gente sabe, né, irmão? O pastor tem uma rotina aqui bem desgastante, amém? De trabalho e vir à igreja, né? Só para a gente lembrar, o pastor mora no Nova Era. Nova Era não é Santa Terezinha, nem Bandeirantes, é lá do Rio Norte. Então, assim, é um pedacinho. Mas que Deus abençoe a vida dele, amém? E foi uma semana de muita vitória, né? Muita luta, mas muita vitória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos dando início a mais uma escola bíblica. Amém? Lembrando que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Amém? Então, a gente já falou da promessa do Espírito, né? Do Espírito Santo. A gente viu que na velha aliança o Espírito Santo não estava dentro de ninguém e nem derramado sobre todos, né, irmã Giovana? Então o Espírito Santo vinha sobre alguns, por cima, né, irmã Camila? E quando ele vinha por cima do evangelizando, Hernandes, Deus trabalhava, né? Sansão é um grande exemplo, né, irmão? O Espírito Santo vinha sobre ele, né? Ele matava todo mundo. Dá uma benção. E depois a gente viu, né, que o Espírito Santo foi prometido em Joel, né? Deus falou que, olha, eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne, né? Depois nós vimos também que o Senhor Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo. Não somente isso, o Senhor Jesus disse o seguinte: olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai poder. Está vendo a importância que o Senhor Jesus dá para a obra do Espírito Santo, irmãos? É algo tremendo. E o Senhor Jesus ainda fala mais, ainda fala da missão do Espírito Santo, que ele chama de advogado, chama de consolador, né? O que o Senhor Jesus disse? Olha, ele tem uma missão. O Espírito Santo, ele vai testificar de mim. Compreende isso? Então o Espírito Santo vai levar todos a crer em Jesus e continuar crendo, né, irmão? É isso a missão do Espírito Santo. Não tem confusão no reino de Deus, né, irmão? Não tem confusão, né? E a gente sabe, irmão, que Satanás, ele odeia uma igreja que é
centralizada na pessoa do Senhor Jesus. Sabe? Porque em Jesus está tudo. O Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a própria vida. Aquele que crê em mim, mesmo que venha morrer, viverá. Né? Jesus é tudo, meu irmão. Agora, se Satanás consegue enganar, Satanás só tem um engano: enganar e tirar Jesus da centralidade da igreja, a gente perde tudo. Saúde, paz, né? Alegria. E uma religião, né? E o fardo da religião é pesado. O Senhor Jesus disse que o fardo dele é o quê? Meu fardo é leve e suave. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração, não de boca, né? Glória a Deus. Então nós passamos por essas etapas sobre o Espírito Santo, amém, irmãos? Depois nós vimos também que o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, né? Antes o Senhor Jesus sopra o Espírito sobre os seus discípulos. Depois a gente vem em Atos e vem, desce o Espírito Santo. Tremendo, né? E Ele está hoje dentro de mim, dentro de você, sobre mim, sobre você. Amém? E segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo está dentro de você para sempre. Então não deixe Satanás falar que você perdeu o Espírito Santo. Não. Você pode até sair fora do caminho do Espírito, mas perder ele. O Senhor Jesus é a verdade, ele fala para a gente. Amém? E o Senhor Jesus disse assim: ó, vocês vão fazer obras maiores, né? Creia. Deus tem uma obra bonita para você, para mim, mas nós temos que crer no dia de semana, senão não vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. E em Atos dos Apóstolos é um livro que explica muito sobre como a igreja começou a se comportar evangelizando, né? Porque agora Paulo, Pedro, João, eles estão conscientes, e foi revelado para eles que já tudo se cumpriu. As exigências da lei foram cumpridas em Cristo. Agora eles vivem pela fé na obra de Jesus. E aí a gente começa a ver como que os primeiros cristãos eles se comportavam, né? Será que eles pegavam rosa ungida? A Bíblia não fala sobre isso. Amém? Algum amuleto? Não, né? E aí a gente vê em Atos dos Apóstolos como a igreja foi estabelecida. E é tremendo. Eu convido os irmãos a ler Atos dos Apóstolos, sabe? Aí você começa a compreender tantas coisas maravilhosas e compreender como você tem que ler a Bíblia, né? A Bíblia, meu irmão, o Espírito Santo abriu o entendimento da Bíblia para mim no momento que ele começou a me ensinar sobre lei e graça, sobre a velha aliança e a nova aliança. Simples, resolvido. E aí você tem vários exemplos. Caminho de Emaús, lembra? O Senhor Jesus ressurreto aparece para aquele casal, pode ser um casal, né? O livro não fala isso, e fala com eles: olha, por que vocês estão tristes? Eles explicam: olha, aconteceu isso. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus pegou a Bíblia. Qual Bíblia que ele tinha lá? Não é? Qual é a Bíblia? Então, é o Velho Testamento, sabe? Mas era o Bíblia não existia. Mas a gente fala, a gente fala que era a Bíblia também, para simplificar. E ele falou sobre o quê? Os 5 livros de Moisés, dos profetas. E a Bíblia diz o seguinte: que Jesus, começando por Moisés, passando por todos os profetas, expunha sobre ele o que estava na Escritura. Entendeu? Filipe, o discípulo do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus chama ele vai lá em Natanael e fala assim: Natanael, vamos lá, quero te mostrar aquele que está escrito, prometido desde Moisés sobre todos os profetas. Vamos lá que eu vou te apresentar. Está vendo isso? Quando Estevão se defende da acusação que ele estava quebrando a lei, falando mal de Moisés, né? Quando Estevão, o primeiro mártir, que morreu por Jesus também, pela fé, ele fala a mesma coisa. Ele vai passando por todos os profetas. Isso é tudo sobre Jesus.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Atos dos Apóstolos é importante por causa disso. Como? E ali tem tudo evangelizando. Sabe? Tem tudo. E hoje nós vamos ver um pouquinho mais. Amém? Glória a Deus. Vamos para a Bíblia. Fique à vontade, tá, irmãos, para perguntar. Se eu não souber, eu passo para o pastor, tá? Se o pastor não souber, a gente vai procurar para responder. Alguns versículos para a gente abrir a escola bíblica, tá bem? Romanos 14, 17. Produção, põe lá, por favor. Estamos falando sobre o Espírito Santo, né? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas o que, irmão Giovanni? Mais o que? Justiça, paz. Não. A ordem dos fatores da Bíblia é importante. É importante. Depende da lição. O assunto da justiça primeiro, não? Então, Hã? Falou justiça? Então tá bem. Então, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Justiça. Ou seja, todos que estão no reino de Deus foram justificados. Você não pode entrar no reino de Deus sem ter sido justificado. Amém? Glória a Deus. E isso somente através de Jesus. Ah, mas Abraão morreu primeiro. Abraão estava no paraíso. Não. Moisés estava no paraíso. Não. Estava, irmão Giovanni. O que você acha? Por que eles não sejam Abraão? Era tipo um lugar separado. Espera o quê? Oi? Aguardando o quê? Aguardando Jesus. A volta de Jesus. Então Jesus morreu por os que vão nascer ainda na evangelização. E todos os que morreram antes dele. Ele é a salvação. Né? Porque você pode pensar assim, não, Jesus, não, mas Moisés foi primeiro, ele estava salvo. Não. A Bíblia diz que eles morreram com a esperança. Viu a esperança e morreu na esperança, na fé. Amém? Tremendo isso, né, irmão? A centralidade de Jesus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Em primeiro lugar, justiça. Justiça. Em primeiro lugar, justiça. O Evangelho significa que Deus, pelo seu imenso amor, sua imensa bondade, sua infinita misericórdia, te justificou. Amém? Justiça, paz. O reino de Deus tem paz, irmão. Irmã Cíntia. Ela veio ontem, irmão? Eu não vi isso. Ah, tá. Estou lembrado da senhora. Não estou cobrando não, tá, irmão? Só porque eu não li. Eu lembrei da senhora. Amém? E eu depois na sua casa, tá? Eu vim aqui, mas o meu Uber já tinha ido embora. Aí, irmã, tá muito cansado para subir até lá. Mas a próxima, se tiver a próxima. Tem mais um aí? Então, vamos fechar com chave aqui. Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tremendo isso, né, Evangelho? É o reino de Deus. Você está faltando. Se a sua consciência ainda não é uma consciência de pessoa justificada, né? A Bíblia diz que a lei traz consciência do pecado, né? Mas o favor de Deus traz consciência de justiça, irmão Giovanni. Amém? Se a sua mente não está, irmão, assim ainda, se você está sentindo poder, paz, alegria, isso não tem a ver com nossas lutas do dia a dia, não. Sabe? Não tem a ver com isso. Isso é no Espírito. Você pode até passar um momento difícil, irmão, mas você sabe que Deus está com você. Você sabe, está doendo, você vai chorar, mas você sabe que Deus está com você. Amém? Glória a Deus. Alegria no Espírito Santo. Amém? Deus é tremendo. Amém? Mais um para a gente. Segunda carta de Pedro, né? Epístola. Capítulo 3, versículo 18. Isso é desde a época do pastor Gilmar, né? Os irmãos aqui, irmão, que não é o pastor Gilmar também.
começar os estudos quarta-feira com esse versículo. Antes, eu amo esse versículo. Amém? Antes, crescei na graça, no favor de Deus. E o meu crescimento tem que ser isso. E na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Jesus é o Salvador. Jesus Cristo. A Ele, somente a Ele, seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amo esse versículo, né? E nós estamos, essa igreja, eu tenho certeza que está se esforçando para crescer cada dia mais em favor de Deus. Amém? Glória a Deus. Alguma pergunta? Algum questionamento? Até agora. Não? Então vai vir então. Estamos esperando. Fique à vontade, tá? Levantar a mão. Eu só gostaria de saber sobre isso. Você consegue me explicar, irmão? Se eu puder, irmão. Se eu puder, nós chamamos o universitário para as coisas. A relevância da nova aliança. Tremendo, irmão. Já falamos na escola bíblica que existem duas alianças. Uma velha. Na verdade, existem várias, né? No entanto, as principais são qual? O conserto da lei, né? E o conserto da graça e do favor de Deus, que é ratificada, né? No sangue de Jesus, né? E nós já falamos sobre isso na escola bíblica evangelizando várias vezes, e nós temos que buscar de novo, porque é um pensamento assim, ó, básico. Para que uma nova aliança, se a primeira é tão boa assim? Né? Oi. O tema da aula é Espírito Santo. Sim. Eu queria saber se adoração ao Espírito Santo seria algo errado, porque na verdade ele leva a nós a adorar Jesus. Sim. E adorar o Espírito Santo é errado? Quem gostaria de responder essa pergunta, irmão? Eu não entendi. Ele fez uma pergunta seguinte. Como nós vimos na escola bíblica, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo disse, o Espírito Santo veio para testificar da obra de Jesus, né? É isso que o Espírito Santo fala 24 horas com você, né? Então só você errou, levanta porque você é justificado, né? E ele falou assim, o Espírito Santo ele pode receber adoração, ser cultuado? O que vocês acham? Pode. Pode ser. Pode, irmão Giovanni? O Espírito Santo. Pode. Em primeiro lugar é Jesus, mas Ele é o Espírito cultuado em Deus. Santo. Em Deus, em Jesus. Ele se torna uma pessoa só. Só que na Bíblia você não vê ninguém cultuar ele diretamente. Fazer oração a ele, nem pedindo nada a ele, porque ele tem que pedir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo é em Jesus. E aí, irmão? Quem mais? Primeiro é Jesus Cristo. Você deixou o Consolador do Espírito Santo aqui para nós. Evangelista Celano, o que você acha? Santo faz parte da Trindade, né? Dos Pai, do Filho e do Espírito. Sim. O Espírito Santo, no caso, é uma pessoa. É uma Sim. pessoa, um Consolador. Sim. Aqui na terra. Eu creio que a adoração, como Jesus sempre nos ensina, adorar é o Pai. Sim. Toda a honra, toda a glória Sim. dada a Cristo. Então, na minha opinião, não tem como você adorar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele serve para te guiar até Deus. Sim. Então, a adoração somente a Deus. Sim. Na minha opinião, Jesus disse isso, adorar é o Pai. E Jesus disse isso, lembra que foi quando ele foi tentado? Lembra? O que ele disse? Uma das frases que ele fala com Satanás: somente ao Senhor adorarás. Né? Irmão, por mais bonito que seja, mais interessante que seja, mais reverente que possa ser uma adoração ao Espírito Santo, segundo as Escrituras, isso não aparece, né? E de fato, o Espírito Santo é o próprio Deus. Se eu adoro a Deus, automaticamente eu adoro o Espírito Santo. Amém? Não tem doutrina, isso é errado, porque eu já vi livros, né, irmão Giovanni? Somente o Espírito Santo, onde Jesus não aparece. Não.
O Espírito Santo, como o Senhor Jesus disse, ele testifica da verdade. Então ele vai falar o que salva você e quem é seu Salvador. Quem é seu justificador? Cristo. Então ele vai falar para Cristo, irmão, adora aquele que te salvou. E eu recebo a adoração juntamente com ele, amém? A gente não pode ficar separando substância, amém? É o Pai, o Filho e o Espírito, é a unidade. No entanto, Jesus tem duas naturezas na irmã. Eu tenho que falar isso para vocês. Satanás ataca isso que eu vou falar para vocês. O Senhor Jesus, ele tem duas naturezas. Ele é totalmente Deus, Altíssimo, Todo-Poderoso e totalmente homem. Compreende isso? Algumas religiões que não aceitam Cristo como Deus Altíssimo, e eles se confundem, eles vão te perguntar: Jesus é Deus? E aí, ofende a gente, porque nós sabemos quem é. Compreende? Aí você pode cair naquela de também não saber explicar. Por quê? Porque é uma pegadinha do inferno. Você vai tentar se defender misturando também. A resposta que você tem que dar sim. Ele existia antes de tudo ser criado. A Bíblia diz que através dele que tudo se fez, né? A Bíblia também diz que ele ser em forma de Deus não teve usurpação de ser igual a Deus, se esvaziou, se fez menor que os anjos. No entanto, o Pai quer que você o veja principalmente como seu sumo sacerdote. E para ser sumo sacerdote, ele virou homem. Compreende? Então não tem conflito quando você entende essas duas partes. Compreende? Jesus é o meu sumo sacerdote. Ele sentou-se como um homem, se tornou homem, não deixou de ser Deus em um instante. Amém? Compreende isso? Então, irmãos, nós temos que entender que Cristo tem duas naturezas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Sempre existiu, se tornou homem. E até uma resposta boa para os testemunhos de Jeová, né? Ah, não, Jesus foi criado, até ele cita alguma escritura. No entanto, quem foi criado foi o Jesus, o homem. Compreende isso? Você entra na terra e diz de um pai e de uma mãe, né? Quem é a mãe do Senhor Jesus? Maria. E quem é o pai? Nosso Pai. José Madrasto. É Espírito Santo. Amém, meu Pai. Compreende isso, irmãos? Então, quando você, não, Jesus é Deus, mas você não entende que ele também é homem, você pode sair debaixo desse poder, desse senhorio, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Um de nós se tornou nosso sumo sacerdote. É tremendo Deus, né? Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Então, um de nós que passou por tantas emoções, a gente passa tantas emoções, né? Jesus passou por tantas emoções, chorou. Não, você não pode chorar, você tem que ser crente, você tem que ser muito forte. Ele chorou. Ele chorou quando, irmãos? Fala aí. Mas aonde fala que ele chora? Lázaro. Ah, quando Lázaro morreu. E aí ele faz a sua ressurreição e a vida vem de novo. E aí tentaram matar quem? Lázaro e ele. Não pode. É um testemunho muito forte, que é isso, né? Eu sou a ressurreição e a própria vida. Aquele que crê em mim, mesmo que venha morrer, viverá. Isso é a verdade. Amém? Então nós temos que ter essa mentalidade, sabe? Ele é Senhor. Você pode mostrar Deus Altíssimo, sabe? Estava na criação, tudo foi feito através dele, sem ele nada fez. A gente pode ver também João, primeiro capítulo do Evangelho de João, né? No início, né? No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Amém? No entanto, nós temos que ter consciência de que ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que me representa diante de Deus. Tremendo isso, né? Mas enfim, voltando. Tá, isso está respondido sobre o Espírito Santo? Então, eu aconselho, irmãos, que você realmente adora a Deus. E a Bíblia diz que só podemos falar que, se não fala a memória, tá? Que Jesus Cristo é o Senhor através de quem? Do Espírito Santo. Sem ele, ninguém jamais pode reconhecer que ele é Senhor. Você está adorando o Espírito Santo, ele leva Jesus e Jesus representa o Pai. O Espírito Santo conduz a adoração.
O Espírito Santo te conduz à verdade. Ele é Espírito da verdade. Quem é a verdade? Jesus. O Espírito de Jesus, mas não é o Espírito do Pai também? A unidade do Pai, Filho e Espírito. Amém? Tremendo, não é? Creia com todo o seu coração. Amém, irmãos? A relevância da nova aliança. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 ao 18. 2 Coríntios 3, 7 ao 18. Vamos ler, irmão? Tremenda essa passagem. Amo essa passagem. Vamos lá? Olha que tremendo. Quem está escrevendo essa carta, irmão Tamira? Paulo. Amém? E se o ministério da morte, olha como Paulo fala evangelizando. Olha como é que ele fala. Isso é uma revelação que Jesus trouxe para ele. Olha que ele fala. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi gravado em letras com pedras, irmão Giovanni? Irmão Giovanni está ligado. O ministério da morte, irmão Giovanni. Você vai guardar debaixo do seu braço? Passei uma frente, irmão Silvio, uma igreja onde está a igreja cristã. Na porta da igreja estavam os 10 mandamentos. Olha, meu Deus. Olha, a Bíblia não fala que o fim da lei é Cristo? Né? Mas enfim, o 10 mandamentos é maravilhoso, perfeito. Eu amo ele quando eu nem toco nele. Amém? Ah lá. E se o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, veio em glória? Veio em glória. Quanto tempo Moisés ficou lá, irmão Giovanni? No Monte Sinai? Sim. Interessante o evangelista, não sentiu nem fome. Né? Sede. A Bíblia não fala quem bebeu, não. Ninguém comeu. Pelo menos onde que eu li não fala, irmão Giovanni. Aí pode ter alguém que fala, não, Josué levou muito suprimento, alguém pode falar, mas não está escrito isso. Amém? A presença de Deus alimentava os dois, é uma coisa extraordinária. Veio em glória porque quando ele desceu de lá, evangelizando, o que aconteceu com Moisés quando ele desceu do monte? Quando ele descia, né? Ele falou várias vezes. Pode falar. Quanto que ele ficou abaixo? 40 dias. E 40 anos. Mas quem conseguiu ficar esse tempo no jejum? Quem sabe? Justamente a presença de Deus que sustenta. Não é? Não, estou falando que ele descia, quando ele descia, o que acontecia com ele? Moisés. Então tinha glória, não tinha? Glória. Eu sou descer do morro, são os primeiros mancebos. O pessoal fala, gente, é um fantasma. Olha, mancebo. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos, olhar, né? Fitar os olhos na face de Moisés. Não era? Ele olhar para Moisés é uma glória, né? Como Jesus apareceu para quem, irmão Giovanni? Ao meio-dia. Mais ou menos meio-dia. Quem é esse Jesus apareceu? Sim. Olhando na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Por que era transitória? Porque acabava, lógico. Amém? Produção. E aí, produção? Não, volta, produção. 7, vai. Versículo 7. Por causa agora do seu rosto, a qual era transitória, ou que? Passageira, né, irmão? Como não será, aí ele fala, como não será maior a glória do ministério de quem? Hein? Ele quer dizer o quê? Se o ministério da morte vem em glória, o ministério da vida do Espírito Santo será infinitamente maior. Aleluia. Tremendo isso, né? Produção. Dá um chute aqui. Vai ser demitido, produção. Vocês reclamam com o Lula. Lula vai dar bolsa produção.
Você fechou? Meu Deus, meu pai. Se eu soubesse, meu irmão. Depois eu vou te ensinar como recuperar. Eu parei aonde na Jerusalém antes? Que hoje vai viajar? Hoje vai viajar, né, irmão? O Senhor te proteja e te guarde. 8. Não será o ministério do Espírito. Nós estamos em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8 agora, amém, irmãos? Não será o ministério do Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, olha que ele fala da lei, é o ministério que trouxe a condenação. Por quê, irmão? Porque a lei exige, não faça isso. E a gente sabe, irmão Giovanni, é só os 10 mandamentos que a lei, irmão Giovanni. Nós estamos, no meu grupo de estudo, nós estamos estudando Levítico. A gente está vendo a quantidade de lei que tem ali. Amém? E como o sacerdote trabalhava, né, irmão Giovanni? Olha, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação, evangelizador. Olha que tremendo. O ministério do Espírito me justifica. O sangue de Jesus me justifica, coisa que nenhum judeu tinha. O judeu tinha consciência de pecado. Eu tenho consciência de justiça. Porque o sangue de Jesus é infinitamente mais poderoso do que qualquer sangue de animal. Então, eu me senti extremamente ofendido quando eu estava numa igreja, produção, onde o líder falou que as alianças são iguais. Eu falei no Espírito, falei, Senhor, onde está Jesus? Onde está o Espírito de Jesus? E era uma pessoa evangelista que sabia. E aí a gente começa a se perguntar, sabe por que ele não fala? Coloca na mão de Deus, Deus é o justo juiz, amém? Ora, o ministério que trouxe a condenação era glorioso. Quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Aleluia. Porquanto o que no passado, versículo 10, foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor. Compreende isso? Esqueça. Para de querer ser como Elias. Tremendo homem de Deus, homem abençoado, cheio do Espírito, né, irmão? Mas você está na aliança de Jesus, no ministério do Espírito Santo. Aqui Paulo está mandando, olha, 10, por quanto que no passado foi glorioso. Agora, nesse exato momento aqui, 2023, não tem o mesmo esplendor quanto comparado com essa glória insuperável. Que glória é essa? Que vem do Espírito, do ministério do Espírito, irmão. Valoriza o que Jesus te deu. Aleluia. 11. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória? É tremendo isso, né? Olha que tremendo, evangelizando. Que comparação do Espírito, né? Falando com Paulo. Versículo 11. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece na Bíblia. Agora é aquele que está acompanhando aqui, hein? Na Bíblia Evangelista Erlandes, mais conhecido como Dinho. Evangelista Erlandes, só eu consegui mudar. Difícil eu achar você de Dinho. Onde está um amigo nosso aqui de infância, né? Ele não tem jeito não, ele é broa mesmo. Broa. Olha que apelido carinhoso, gente, broa. Interessante, né? Broa. Fiquei pensando. Broa tá aqui. Evangelista broa, chega aí. Ah, Jesus. Tremendo, né, irmãos? Ele é pastor agora. É, pastor broa. Glória a Deus. Qual que eu parei? 11. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, olha, quanto maior será a glória do que permanece. Eu perguntei um exemplo. Qual é o exemplo na Bíblia que prova isso, irmãos? Que eu gosto muito também. Um exemplo poderoso. Vamos ver se os irmãos estão ligados. Tem um exemplo poderoso. Amém?
sumindo. Ela não permanece. Quando o Espírito Santo veio, por causa de Jesus, o sacrifício de Jesus está consumado, justificado, eu justifiquei. Amém? O que acontece agora? A glória Permanece. Um exemplo na Bíblia, irmão Camilo, busca lá dentro. Precisamos de escola bíblica, se ela tem, de estudo, de desafio. Irmão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Exemplo. Eu falei o nome dele aqui. O primeiro Marte. Quem foi? A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o quê? Que quando ele estava sendo julgado, qual que era a acusação de Estevão? Que ele estava o quê? Ensinando, quebrando a lei de Moisés, ensinando outras coisas. Não é isso? Aí ele dá um show pelo Espírito, ele explica toda a passagem, e a Bíblia diz que ele estava ali sendo julgado sozinho, evangelizando, e o seu rosto brilhava. Tremendo, né? O seu rosto brilhava. Coisa que os que estavam na lei não acontecia. E o seu rosto brilhava. A Bíblia não diz que os seus brilhavam e ia se apagando. Permanece a glória que permanece, o seu rosto brilhava. É isso que Paulo está falando aqui. E quem estava lá, irmão Giovanni? Paulo, conhecido como? Saulo. O que ele estava fazendo? A Bíblia diz que ele consentia, né? É isso mesmo, mete pedra nesse cara aí, esse cara está falando heresia. E segurava a capa, né, irmão Camilo? Ó, tremendo, né? Vamos lá. 12, né? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Gente, vou fazer um pouquinho de silêncio atrás, por favor. Aleluia. Amém, irmãos? 13, né? 12. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, nós temos, irmão Silvio. Seu rosto está brilhando, irmão Silvio. Meu rosto está brilhando. Todos que aceitaram Jesus, o rosto está brilhando. Amém? Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Tremendo, né? Não somos como quem? Nossa, ele pega pesado no evangelista antes. Ele cita Moisés. Nós não somos como Moisés, que se cobria com o véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor de seu rosto estava dissipando. Por que fazia isso, irmão Silvio? Por que Moisés, ao descer do monte, cobriu o seu rosto? Consegue responder? Quem quiser. Isso. Mas por que ele cobriu o rosto? Porque a glória ia embora, né? E se o povo olhasse para ele, ver que o rosto dele estava, né, deixando de brilhar, o que eles iam falar com o Silvio? Essa descidinha aí já pecou, hein? Dá para brilhar? Então ele tinha que esconder o rosto. Amém? E também isso significa o véu, tá, irmãos? É o véu que separa o homem de Deus, tá? Que estava no templo, né, irmão? E vamos lá? Estamos terminando. Qual versículo? 14. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje mesmo, o véu permanece quando é lida a antiga aliança. É isso que não pode acontecer conosco. Compreende, evangelista? A gente tem que ler Números, Levítico, Deuteronômio sem o véu. O véu já foi rasgado, né? Eles não, eles aí estão com o véu. E por isso a mente do Israel 14 se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente Cristo que ele pode ser removido. Entendeu, irmão Giovanni? Você que aí gosta de fazer os cultos judaicos aí?
15. De fato, até nos dias de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aí ele completa com uma frase tremenda: o Senhor é o Espírito. Que Senhor que ele está falando aqui? Jesus. O Senhor é o Espírito, com letra maiúscula, não é isso? Significa que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, amém? Onde quer que o Espírito esteja, o Espírito Santo, ali há essa liberdade que ele está falando, irmãos, não é libertinagem, é liberdade daquelas coisas que em Moisés tinha que ser feito, irmão. Se encostasse um cadastro qualquer de animal ou de ser humano, você tinha que se purificar. E muitas coisas, mas é muitas coisas mesmo. Então essa é a liberdade, você precisa fazer mais isso, porque em Cristo você foi purificado, justificado, amém? Temos exemplo de Pedro, né? Dos lençóis que desce 3 vezes, e aí a voz diz: mata e pobre. O que ele fala? Não posso. Eu nunca comi coisa imunda. Aí Deus responde para ele: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Amém? Então cuidado, irmão. Você vê o irmão aí que de repente tomou um tropeço, né? Nossa, eu nem imundo. Cuidado. Cuidado. Amém? 17. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, há liberdade. E a lei não te traz liberdade. A lei não veio para justificar. A lei traz peso. Só traz liberdade quando você crê que Jesus é a sua justiça. Aleluia. Para terminar, 18, né? Mas todos nós que com a face descoberta, olha que tremendo evangelho irlandês. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de material espelhado a glória do Senhor, né? Nós podemos contemplar a glória do Senhor em Cristo, né? Coisa que os israelitas nem conseguiam, né? Na face de Moisés. Por meio de material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente. Olha que interessante, Marcelo. O ministério da morte, né? Que ele fala que é a lei, trazia uma glória, mas essa glória aí ia embora, né? A glória que veio através de nós pelo sangue de Jesus, ela é crescente, meu irmão. Então cada dia que passa está crescendo mais, porque o grande dia está chegando. E a Bíblia diz que vai ser o grande dia que os filhos de Deus serão manifestos. Porque hoje todo mundo fala que é filho de Deus, né? Todo mundo fala que é filho de Deus. Mas naquele grande dia, o Filho de Deus, os filhos de Deus vão ser manifestos, que é você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Mas todos nós, 14, olha de novo, 18 minutos. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é... Pois essa não está não, né? Então aqui em James que eu estou usando, irmãos. Podem ver, ó. Gostei dessa versão, evangelhos irmãos. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, né? Olha de novo, 18, 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Espírito com letra maiúscula, amém? Então nós, irmãos, todos nós, quando tiramos o tempo e começamos a contemplar Jesus na sua palavra, né? Estamos crescendo, irmão Giovanni, e sendo transformados só de contemplar, tremendo, né? E essa glória que Ele colocou sobre nós está crescendo. Aleluia.
Glória a Deus, através do Espírito, que é o próprio Deus. Fique sobre os seus pés. Aleluia. Tinha mais, irmãos. Então vai ficar para a próxima aula. Amém? Tremendo o que eu ia dizer. Mas temos horário. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e Pai eterno, através do sangue de Jesus, Pai, te agradecemos por ter nos dado o seu Espírito, que habita dentro de nós, segundo as palavras do Senhor Jesus para sempre. Obrigado, Pai, porque contemplamos a Jesus e crescemos em glória através do Espírito, que é o Espírito Santo. Senhor, abençoe a sua igreja, abençoe a escola bíblica, abençoe o pastor Cláudio, sua esposa, abençoe os líderes dessa igreja, meu Pai, e tem colocado o seu filho na frente. Te agradecemos por essa igreja abençoada, que é exaltado o seu filho, que é a própria vida.